Agora São sabe. as duas primeiras. E hoje você É, tem os quadros que você fica preso e não consegue, não está conseguindo finalizar a projeção. tinha bastante. Hoje em dia, normalmente quando eu acordo, eu já estou na projeção. Quando eu desperto, assim, nesse sentido. Eu não travo mais no corpo, não. Eu não tenho mais a paralisia do sono. Faz muito tempo que eu não tenho a paralisia do sono. Mas referente ao que o Rafael está falando, quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, toda vez que eu dormia, eu tinha paralisia do sono. Acordava travado no corpo e começava a abrir um bocado de tela mental, com a mesma visão, mas um bocado de tela. Como se fosse o computador quando chegava o vírus e começava a abrir um bocado de tela da mesma coisa. Aí chegava isso em minha mente e eu ficava desesperado, sem saber o que era. E aí conversei com o Rafael na época. Rafael me orientou a gente ou foca em uma parte do corpo específica para você sair e acordar, ou então você tenta relaxar e tenta sair do corpo, né? Eu não sabia que tinha essa possibilidade na época. Aí coloquei em prática isso, me vi fora do corpo a primeira vez. Quando olhei meu corpo, tomei um susto, pulei de vez no corpo. Uma pessoa está perguntando se no Evangelho do Lar pode ler a Bíblia, né, trechos da Bíblia, no caso. Eu acredito que... Pode. Eu não acho adequado. Por quê? Porque a Bíblia, sobretudo o Velho Testamento, é uma carnificina, né? É uma violência, uma guerra, tudo mais. E eu acho a Bíblia complicado de entender. Bíblia. O Espiritismo lê a Bíblia, acompanha a Bíblia? Não. O Espiritismo fez interpretações de algumas falas atribuídas a Jesus. A gente sabe se Jesus falou aquelas coisas mesmo? Não. Por quê? Porque não há prova material. Não tinha Netflix naquela época, né? Então, isso foi chegando para a gente e foi, Jesus teria dito isso, isso, isso. Sempre põe no condicional. Jesus teria dito a palavra-chave seria isso. Mas se ele não disse, se alguém disse, está bem dito, porque são falas muito interessantes, né? Bater e abrir-se e usar, buscar e achareis, amar o próximo, perdoar o próximo. Tudo isso são palavras ótimas, que a gente vale a pena raciocinar sobre elas. Se veio de Jesus ou não, eu acho que veio. Mas não importa, né? Então, a Bíblia. A Bíblia não foi escrita por Jesus. A Bíblia foi escrita, se não me engano, 300 anos depois de Jesus. Muito começou a escrever a Bíblia. Exato. Por pessoas que não conviveram com ele, que ouviam falar de Jesus. E ao longo dos anos, você imagine quantas transformações não sofreu esse livro, né? O meu livro acabou de ser publicado em Portugal. Tem coisa ali que eu acho que está errado. O cara transformou para o português de Portugal e ele não entendeu o sentido do que eu tinha dito em português do Brasil. E ficou errado. Então, olha que coisa, uma coisa tão simples quanto essa, a mesma língua, com pequenas diferenças, já mudou o sentido. Imagine a Bíblia, que tem 2000 anos de traduções sucessivas. Fora a tradução, que pode ter um erro de tradução sem querer, na boa fé, tem a má fé. Como você disse, as igrejas usam das escrituras para dominar. Olha, se você não for da minha religião, você está ferrado. Só através da minha religião você vai a Deus, né? É complicado. E tem 1000 coisas lá que foram manipuladas pelas religiões para ter o poder, para poder manter você sob domínio, né? Isso foi importante numa época. A religião, quando a gente era um povo muito bruto, a religião segurava, falava, não faça isso que Deus castiga, o diabo te pega. Opa, não vou fazer. Hoje não, nós já evoluímos, aprendemos, a gente não precisa desse freio, desse chicote, né? Mas a Bíblia tem isso ainda. Então eu não acho que a Bíblia seja mais adequada. Eu vejo algumas religiões, às vezes eu ponho na TV para ouvir, eu falo, gente, só eu que não estou entendendo nada o que o cara está falando ou ninguém está entendendo? Porque ele está lendo um negócio que eu não entendo, e eu estudo isso, né? É tão assim, filisteus, fariseus, faça... O que isso tem a ver com a minha vida de hoje em dia? Nada, né? Então, melhor você ler uma coisa que tem a ver com a sua vida. Eu estou preocupado com o meu filho que está na droga, com a minha filha que está grávida aos 14 anos, com o dinheiro que eu não tenho para pagar o aluguel, com a relação com meu marido, com minha mulher que estão brigando. Essas coisas são coisas concretas, que angustiam as pessoas. Vamos dirigir a essas coisas, e o Espiritismo e algumas boas religiões têm respostas muito boas para isso, muito melhor do que ficar estudando uma coisa de 2000 e poucos anos atrás, que não faz, na minha opinião, nenhum sentido hoje em dia. As pessoas não param para analisar muito quando começou a Bíblia, né? Porque na época dos reis, né, cada rei tinha uma, mas tinha um padre lá que reescrevia à mão. A gente imprime e sai diferente, eu boto do computador para a impressora, já sai diferente. Imagina a mão, né? Eu acho que é uma falta de lógica. E a gente tem umas coisas...
Tem umas coisas, Rafael, por isso que é importante raciocinar mesmo, livremente, sem ter medo, sem temer. Né? É importante raciocinar. Frequentemente a pessoa fala assim, não, mas não está na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Quem diz que a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é um livro escrito por homens, né? Mas não está ali, então não está. A Bíblia fala que não é para fazer isso. Mas que autoridade tem esse livro, né? Mesma coisa os espíritas. Eu estava uma discussão entre, vamos lá, assim, eu e um outro espírita mais tradicional que eu, e era a véspera de eleição, era pré-eleição, então eu tinha aquele fla-fula aí, né? E uma hora o espírito falou, não, isso não é assim, porque a espiritualidade falou que não é. Eu falei, que espiritualidade? Não, a espiritualidade. Eu falei, mas quem era esse espírito? Não, o espírito superior. Quem disse para você que era o espírito superior? Que garantia há? Né? A gente desencarna, fica igualzinho. Se eu sou uma pessoa com viés, se eu sou passional, se eu sou sacana, eu falo uma coisa só porque eu sou espírito vale? Não. Né? Então precisa cuidado, sempre usar o critério melhor, que é o critério da razão. É importante tirar ali o cerne da Bíblia, que é o Jesus Cristo, o aprendizado, né, o que ele passou. Porque quando a gente vai esmiuçar muito, né, às vezes é um livro muito mais político, né, do que religioso, né, a Bíblia.